com a nossa fé, é isso com o processo, a perseverança, como estava lá a dizer. A fé começa-se a sufocar. Por isso temos que ter fé no processo, porque o processo está lá por um motivo. Deus nunca faz algo por acaso nas nossas vidas. Ele sempre faz coisas com intentionality, intencionalmente, porque o Pai tem o interno na mente. Ele não faz algo hoje só para dar certo amanhã, ou daqui 2 meses, ou daqui 2 anos. Ele faz algo aqui porque ele sabe o que é que vai acontecer daqui 5 anos, o que é que vai acontecer daqui 10 anos, o que é que vai acontecer com o teu filho daqui 2 anos, daqui 5 anos, percebes? Teu amigo, teu casamento, teu futuro marido. Cada semente é plantado por um motivo, cada processo é por um motivo. Nada é em vão. Podemos não perceber no momento, mas nada é em vão. 1 Coríntios 13, 4-5. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não maltrata, não é egoísta, não guarda mágoas, nem se irrita com facilidade. E depois em 1 João 4:8 diz: quem não ama não conhece Deus, pois Deus é o amor. Mas é isso. Está lá literalmente a dizer que não é invejoso, não é orgulhoso, não, nem vaidoso, não maltrata, não é egoísta, não guarda mágoas, não irrita com facilidade. Quantos de nós podemos dizer que com as pessoas que nós amamos temos essas características com eles? Porque é a realidade, é a verdade. Cada vez que tu tens aquele relacionamento com Deus, Ele vai limpando, Ele vai transformando. E todos aqueles frutos que estavam em Galatas, vais o ter. Porque não irritar-se facilmente é a paciência e o domínio próprio. É a mansidão. E Deus cultiva isso em nós e Ele traz para nós e nos dá a capacidade de também dar para os outros ao nosso redor. E isso é lindo. Mas como a palavra diz, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não conhece a Deus. Porque dizer, graças a Deus, se Deus quiser, isso não é conhecer a Deus, é ouvir falar de Deus. Quantos de vocês só ouviram falar de Deus, mas realmente não conhecem? Mas querem o conhecer? É com isto. Já disse uma vez e eu digo outra vez, quando vou continuar a dizer, a única maneira de conhecer Ele é aqui. Porque é por aqui que Ele fala. Obviamente Ele também usa pessoas, fala através de sonhos, mas ultimately é aqui. É aqui que vais conhecer quem Ele é, a característica dele. O amor de Deus revela os frutos que tu já tens e os frutos que é necessário cultivar, é necessário começar a plantar, para começar a limpar, para começar a tirar os espinhos, para ter uma terra boa, uma terra limpa. Digo, mesmo se o solo é fértil, ele pode ser contaminado se não for cuidado. Pensa em alguém que cresceu na igreja com uma família toda em oração por ela, com um solo que foi cultivado desde a infância. Mas ao longo da vida situações acontecem, o coração endurece, surgem feridas. Por isso é tão importante fazer revisões do coração constantemente, pedindo ao Espírito Santo que nos convence e nos mostre aonde precisamos de cura. Mateus diz que a pessoa ouve e entende. Marco diz ouve e aceita. Aceitar é concordar, é entrar em aliança e dar permissão a Deus para agir.
E quando deixamos Ele abrir os nossos olhos espirituais, é renovar a nossa mente, não mais com os olhos carnais, mas sim com o do espírito. Tranca-tapoi. Like, isso é incrível. Tranca-tapoi. Eu acho que essa parte realmente era preciso ler. Ouvir e entender, ouvir e aceitar. Porque quando tu entendes, tens a capacidade de o fazer, certo? Porque aceitar também te dá a capacidade de fazer diferente. E tu aceitares o significado que tem, é mais fácil fazer. É como quando estás na escola, até perceberes a matéria, até entenderes o que o professor está a dizer, tu não vais conseguir executar sozinho. Tu não vais conseguir. E é isso, o trabalhar do espírito, porque tu não vais fazer sozinho. Ele é que vai te dar a capacidade para fazer. Porque nós, como seres humanos, nós somos muito limitados nisso. Muito emocionais. Até as pessoas que podem dizer, não, eu não sou. És, that's just pride. Emocional não quer dizer que estás aí a chorar. Não. A raiva, o ego, isso também é emoção. You know, so nós somos, seres humanos, somos muito emocionais. Daí cabe o Espírito Santo nos ajudar a meter em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que o nosso coração começou a aceitar ser a verdade e aquilo que começamos a realmente perceber e entender. Somar, é somar? Summarize? É somar? Porque somar não é na matemática? Oh, no. Anyway, summarize. Tenho 2 discípulos que nos dão o significado de como é ser um ouvinte e crente e um buscador e um praticante. É o Judas e o Pedro. O Judas era alguém, fazia parte dos discípulos, certo? Fazia parte dos 12, aqueles que Jesus escolheu para seguir. O dever de discípulos é literalmente aprender com o rabbi deles para imitar e andar no mesmo footsteps que o rabbi deles. So that was the job of the disciples, ok? Mas o Judas, o que lemos, ele era um discípulo que é muito como muitos de nós somos aqui. É que nós entramos em algo, seja em fé, seja em trabalho, seja em relações, seja o que for. Temos em mente o que nós achamos que vai acontecer ou como vai ser. Tipo, o nosso plano já em mente. Ok, eu vou fazer isto, ou vou ter com esta pessoa, vou ficar com esta pessoa, e isto é assim que vai ser. Já queremos já ter o controle do outcome da situação, ou da relação, ou da oportunidade. E normalmente uma pessoa como é assim, não dá espaço para as coisas moverem de outra maneira. E Judas era muito assim. Ouviu a palavra de Jesus, os sermões todos. Ele viu os milagres, ele fez parte disso tudo. Mas Judas, na cabeça dele, ele já pensava, estando com Jesus, ele vai ter status, ele vai ter poder, ele vai ter dinheiro. E isso lhe agradava, e isso era o que lhe agradava mais do que Jesus realmente veio para fazer. Porque quando conhece a característica de Jesus, é literalmente completamente oposta disso. Ele é tão humilde. Ele literalmente era um ser humano como qualquer outro. Ele sentava com pecadores, ele estava lá, ele não vivia num castelo, ele não queria saber para o dinheiro. He wasn't about that life.
Ele era uma pessoa que veio para amar, para mostrar às pessoas como ser amados, para trazer misericórdia, para trazer graça, para trazer entendimento. Era o que Jesus estava a fazer aqui na Terra. Ele não estava a tentar possuir status, ou poder, ou dinheiro. Judas claramente nunca realmente buscou a Jesus, porque a postura do coração dele não estava assim. Ele acreditava que Jesus era Messias, por isso é que ele seguiu ele, e ele ouvia tudo que Jesus falava. O maior exemplo que podemos dar de o quanto que Judas realmente não sabia quem era Jesus e o amor dele e a misericórdia dele foi quando ele traiu Jesus. Ele, em vez de se arrepender, mas se ele realmente soubesse quem era Jesus, ele sabia que a única coisa que ele tinha que fazer era se arrepender. Porque Jesus morreu para os nossos pecados. E isso sempre foi a missão dele aqui na Terra, foi amar e trazer libertação. Mas porque ele já tinha o coração e a mente dele já feita sobre certas coisas, ele não pôde realmente, como é que se diz, tipo, desfrutar totalmente da relação que ele tinha à frente dele, porque ele já estava com a lente dele. João 1,29 diz: Vejam ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi quando Jesus estava a vir para ser batizado pelo João Batista, e foi as palavras que ele disse. Ele cultivasse, se ele buscasse, ele ia saber que a única coisa que ele tinha que fazer era se arrepender. Quando tu lês, tu vês como é que cada discípulo, tipo, tem momentos para cada discípulo, como eles interagiam, e mesmo da maneira que está escrito, tu consegues captivar o relacionamento de cada um com Jesus. Mas as únicas vezes que tu ouves ou vês o nome de Judas mencionado é quando ele está a resmungar ou a roubar, a trair. Ele nunca está a dar um encorajamento ou a dizer: sim, Jesus, é assim, eu percebo, eu entendo, eu quero mudar. Nunca vês isso. Sempre vês a ganância dele, sempre vês o querer mais dele, tanto que ele literalmente traiu Jesus por silver, prata, 30 pieces, 30 peças de prata. Não vemos ele aprendendo, se derramando, pedindo entendimento. Mas depois, quando tu vês o Pedro, como eu me identifico com o Pedro, ele tinha uma ira que Deus tornou a righteous anger, you know? E eu me identifico isso muito com ele. Pedro é alguém que traiu Jesus. E Jesus lhe disse na cara dele: vais-me rejeitar. Tu vais-me rejeitar. E nem uma vez, 3 vezes. E ele tipo, népia, puto, nunca. Die em mim. Could never be me. E ele fez. E como Jesus tinha dito, cada vez o galo crow, vai remember this moment kind of thing. E aconteceu, e ele ouviu o galo, ele se arrepende e volta. E Deus usa ele de uma maneira grandiosa. Aquela ira que ele tinha, Deus usou essa paixão e esse fogo dentro dele, essa chama dentro dele, para a glória dele. Que é lindo, porque é isso que Deus faz. As coisas que tu achas que és imperfeito, nas coisas que tu achas que não és digno, nas coisas que tu achas que te faz o patinho feio, that wasn't what I was looking for, black sheep, o cordeiro preto, não sei se there's this saying em português, anyway, vai patinho feio, vai com patinho feio. Deus usa para ficares um swan, para ficares uma cisne, whatever you say. Deus vai usar para a glória dele, ok? Por isso, nunca penses que tu és impuro, não és digno o suficiente para Deus te usar.
Literalmente ele estava com tax collectors, os homens que colhem as taxas, que nesse tempo, para os judeus, isso era tipo pecado grave, porque tu estás a tirar dinheiro do teu povo. Ele sentou-se com ele, disse olha, tu vais ser um dos meus discípulos. So it's like, quem tu achas que és unredeemable? I don't know how you say that. I'm going to caption it. Tu achas que és unredeemable? E Deus literalmente disse, para os fariseus, não são aqueles que estão curados que vão procurar os doutores. Eu não vim para os righteous, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Ele veio para libertar. Em pecado, se sente que está algemado, que precisa de libertação. Se tu hoje estás a sentir que estás algemado a algo, seja um trauma, ou um passado, ou uma relação, ou uma situação, tu vês um pattern familiar acontecer na tua própria vida, Jesus disse, eu estou aqui para te libertar. Há libertação. Só tens que aceitar e tens que deixar ele entrar. Mas não é só a querer e a ouvir, a buscar e a praticar. Pedro, tu vês aqui na palavra, nas escrituras, que o Pedro, Tiago e João, eles eram um círculo tipo íntimo de Jesus. Tipo, nas escrituras tu vês literalmente que Jesus e os círculos diferentes. E o círculo mais próximo dele era esses três. Nós sabemos disso porque por causa dos momentos e as situações que eles presenciaram. Por exemplo, eles três foram os únicos que presenciaram a ressuscitação da filha do Jairo. Tipo, foi a primeira vez que dos milagres, tipo, eles já tinham visto outros milagres, mas este milagre foi um dos milagres, tipo, uau, porque ele literalmente trouxe alguém da morte, ok? He raised the dead, ok? Tipo, imagina tu lá, não, vamos heal. Eles vêm, Jairo, já não é preciso, deixa Jesus, deixa o Rabbi, ela já morreu. Jesus diz, yeah, mano, não preocupa. I got you. Don't worry about what they're saying. Just let's go. Then says, rise. Levanta. Acorda. E a menina levanta e acorda mesmo. Se eu fosse o Pedro ou o Tiago, eu não sei o que eu fazia, I ain't gonna lie, mas eles estavam lá, presenciaram isso. No jardim de Getsemane, não sei como é que se diz em português. Ele literalmente estava a suar sangue, porque estava a chegar quase na hora dele ser crucificado. So, ele teve um momento humano, porque ele era um humano aqui, né, na Terra. Ele teve um momento de ansiedade. He was distraught in that moment. Eu não sei o nome, mas basicamente isso só acontece quando uma pessoa está a suportar, está com um estresse extremo e começas a suar sangue. Isso tipo acontece. Quem é que ias deixar de ver a suar sangue? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não é que toda a gente que vais sangrar à frente, literalmente. Não vais abrir o teu coração para qualquer pessoa. Era o Tiago, o Pedro e o João. E depois, quando Jesus teve aquele momento de transfiguração, que ele encontra o Moisés e o Elias na monte, like, that is a heaven moment. Isso é um momento dos céus. They experienced that. Eles estavam lá. Outra vez, é sempre um círculo que te vê no topo da montanha, na tua glória, e no fundo do poço, literalmente na tua desfiguração, mas literalmente de angústia. Quem é que te vê? E era o Pedro, o Tiago e o João. Porquê?
porque eles buscavam a Ele, eles tinham uma relação intencional com Ele, eles queriam saber mais, eles queriam aprender mais, eles queriam estar na presença dEle, eles queriam. Aí está a diferença no que muda, na fé e no conhecimento de Deus, esse da intentionality na nossa relação. A cena que temos que nos perguntar também é: Jesus também pode confiar em nós? Será que Jesus pode confiar em nós? É uma boa pergunta de se perguntar, porque, como eu disse, só nessa parte, quando tu vês o coração de Judas e o coração de Pedro, qual é o coração que te identificas mais? Porque o Judas, tu vês, ele claramente tinha coração pedregoso, porque, como estava a dizer, tinha um bocadinho de terra, só um pouco, mas não tinha fundamento e não tinha umidade. Mas já o Pedro, ele tinha um coração de espinha, mas ele queria ser uma boa terra, por isso ele se arrependeu e continuou a procurar, porque ele não era perfeito, porque Deus nunca pediu para nós sermos perfeitos, mas sim para nós buscarmos a Ele, para tentar chegar aonde Ele nos quer e nos moldar e nos refinar naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele quer que nós sejamos, para podermos fluir e florescer neste mundo. A diferença entre Judas e Pedro literalmente é o rendimento de cada um. Judas não se rendeu a Jesus, ele só estava a caminhar com ele. Pedro não, ele se rendeu. Tanto que nós temos aquele momento quando o Pedro anda nas águas. Ele é o único, tipo, os outros presenciaram milagres, mas ele é o único que fez parte de um milagre. É o único dos discípulos que literalmente fez parte de um milagre. Ele andou sobre as águas com Jesus. Ele andou sobre as águas com ele. E é a única vez que ele começou a afundar foi quando ele começou a prestar atenção em tudo menos a Jesus. Quando o foco dele começou a ir para as circunstâncias, o vento, a turbulência e tudo mais, foi quando ele começou a afundar e Jesus literalmente disse, tomou a mão dele, lhe subiu e disse: "Ó tu de pouca fé", porque ele esqueceu-se naquele momento, aquele fogo, aquela fé grande que ele disse: "Se tu me chamares eu vou", e ele foi. Mas depois ele começou a ver as circunstâncias, começou a ver ao redor e começou a afundar, porque ele não estava focado em Jesus. E é isso que nós fazemos. Nós não focamos nele, focamos nas circunstâncias, nas tribulações, nas dificuldades, nas coisas que estamos a passar, nas circunstâncias, e perdemos o foco de quem que realmente pode nos ajudar. E daí começamos a se focar. A fé começa a ficar sufocada, porque são gatilhos aqui, gatilhos aí, que estão a ser tocados. E é isso que faz a nossa fé ser sufocada, a nossa esperança ser sufocada. Porque automaticamente somos dominados pelas circunstâncias e não pelo Espírito. A nossa carne é que fica ativa e não somos guiados pelo Espírito mais. Não é o Espírito Santo que está-nos a guiar mais. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado. O Pedro pediu para andar sobre as águas e ele andou. Sim, ele afundou. Jesus lhe pegou de volta. Não deixou ele afundar até a ponto da morte. Ele literalmente sempre vai estar lá a dar a mão, a puxar. E ele vai continuar a dizer sempre quando ele te puxar: "Oh, you have little faith."
Que pequena fé! Se tu não fores alguém que busca, se não fores uma pessoa que pratica, a tua fé sempre vai ser abalada. E aí está o solo. Se tu és alguém que literalmente as convicções são momentâneas, só estás sempre na caminhada, estás a parar, é um beijo bem, para cima para cima para baixo, tu nunca vais ter a oportunidade de Deus plantar uma semente real dentro de ti, porque não dás a chance de ser cultivada, não dás o tempo. Se és alguém que é muito baseado na emoção, não vais ter alguém que vai ter uma fé sólida também, porque no fim do dia és liderado pelas emoções e nós somos humanos. Temos que ser liderados pelo espírito. Porque quando a carne tenta falar, o espírito também depois vai falar e domina. Quando diz, como é que eu vou fazer? O espírito te lembra que a palavra diz, eu sei os propósitos que eu tenho para ti, propósitos para te prosperar, não para te fazer mal. Por isso que é importante falar, ouvir, porque sempre quando um pensamento vem na tua mente, tu tens uma palavra que acaba com isso, que cala essa mentira. E é isso que temos que começar a fazer, gente. Buscar, procurar. Tens que começar a perguntar a ti mesmo, eu confio realmente em Jesus? Se hoje eu te dissesse, sai do barco, saías para andar na água, tens confiança suficiente, sabes do caráter dele suficiente, sabes do poder dele suficiente para dizer, eu confio, eu também vou andar. Não podemos estar mais focados no exterior, porque isso tudo muda. Até a dor um dia vai se tornar em felicidade. É só uma temporada, ninguém é infeliz para sempre, ninguém sofre para sempre. Na Bíblia diz, há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. E temos que confiar nesse tempo, em qualquer season que estamos a viver. Tem muitas pessoas que têm lutas internas, estão machucadas, estão quebradas, estão com problemas no trabalho, família, casa, seja o que for. Eu acredito que se começarmos a ser pessoas que param só de ouvir e crer e trocarem para começarem a buscar e a praticar, vão também viver o sobrenatural como o Pedro viveu. Não estou a dizer que literalmente vão andar na água, só se Deus quiser, né? Não há limite no poder dele. Que ele consegue fazer mais do que tu podes imaginar ou compreender, isso ele consegue fazer. Eu já vivi isso. Temos só que render. Temos que render, porque querer não muda vidas, ouvir não muda vidas. Só a buscar e a praticar. A buscar a cara dele. A buscar a presença dele. A buscar a companhia dele. A buscar a intimidade com ele. A buscar e saber mais dele. É isso que temos que começar a fazer, gente. Só para acabar, um momento de reflexão. Eu acho que cada um de vocês tem que ter um momento e realmente pensar quais são as áreas da minha vida que eu sou o solo do caminho, sou o solo pedregoso, sou o solo de espinha, sou o solo bom. Porque como a pastora disse,
nós somos um pouco de cada, mas temos que começar a identificar em que área da nossa vida nós somos um e somos o outro. Porque no momento que nós sabemos isso, podemos começar a fazer orações mais intencionais e não uma oração casual ou uma oração geral, que é do tipo: ai Deus, obrigada por mais um dia, que me abençoes a mim e a minha família, não deixes nada de mal acontecer, obrigado, que seja um dia abençoado, me dá sabedoria, me guia, dará. Mas orações tipo do género: Pai, me ajuda a perceber aonde está o meu coração de pedra. Em que área, Pai? Eu sinto que eu tenho frustrações em A, B, C. Pai, me ajuda a ver aonde está a raiz disso, Pai, para nós trabalharmos, para começarmos a cortar essas raízes, Pai. That's what I mean. Isso é que eu quero dizer quando tu fazes as tuas orações mais intencionalmente e, tipo, mais específicos. Porque quando nós generalize things, Deus não pode mover da maneira que Ele também quer, porque o nosso Deus não é um Deus que chega e entra. Ele precisa de permissão. Temos de dar permissão, Pai, entra nisto. Entra nisto, entra nisto, entra nisto, entra nas minhas finanças, entra na minha família, entra nas minhas inseguranças, entra no meu trabalho, entra na minha escola, entra, you know what I'm saying? Entra nas minhas relações A, B, C, D, you know what I'm saying? Temos que começar a fazer orações assim. Escrevi aqui: a única forma de se tornar praticante da palavra é permitindo que Deus toque o seu coração, renova a sua mente e transforma a sua vida. Quando você o deixar entrar, você vai começar a ver seus hábitos mudando, seus relacionamentos sendo restaurados, suas circunstâncias sendo transformadas. E quero adicionar também, tu vais começar a ver que o teu paladar vai mudar. As coisas que tu gostavas uma vez já não vais gostar mais, as coisas que te atraíam já não vão te atrair mais, porque Deus vai te dar convicção de coisas que já não servem nessa temporada da tua vida, que até por acaso estão só-te a pôr para trás e estão-te a atrasar. Deus Ele trabalha de uma maneira que não dá para explicar. Ele, quando tu literalmente dizes entra, ele entra com força mesmo. E é lindo. É lindo o que ele faz, porque eu já presenciei disso. Tipo, quem talvez me conhece, nem digo há 5 anos atrás, mesmo podemos dizer só 2, 3. Não é a Érica que estava lá, que está aqui hoje. E é por a graça, a glória, a misericórdia, a transformação, o amor, o carinho, a paciência dele. E é lindo. Ultimately, só a confiar é que chegas lá. Quando confias, quando cultivas essa relação com Ele, vais ver o quanto fiel Ele é. Porque tem muita pessoa que acha que Deus não é fiel, mas Ele é. Só que às vezes nós não gostamos daquilo que Ele faz. Mas como eu disse, Ele faz as coisas da maneira que Ele sabe que tem que ser feito, porque Ele sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Sigo Jeremias 29:11 diz: porque não me esqueci dos planos que fiz ao vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nesses dias, quando orem a mim, eu vos ouvirei. Encontrar-me ao quando me buscarem de todo o vosso coração, com toda a diligência. Sim, diz o Senhor, serei achado por vocês e porei fim à vossa escravidão. Restaurei a vossa situação, juntar-vos das nações para onde vos enviei e hei de trazer-vos de novo para a vossa terra natal. E isso é uma promessa de Deus. É tão verdade nesse tempo, mas também é verdade hoje. Porque
A palavra de Deus é viva e a palavra de Deus, a promessa de Deus é para sempre. Não foi só para eles, mas sim para os filhos deles, e nós somos filhos deles. Eu adoro a parte que diz: encontrar-me ao quando me buscar de todo o vosso coração, com toda a diligência. Com todo o vosso coração, vosso solo. Tem que trabalhar no solo, tem que deixar ele limpar para conseguirem ir à busca dele com tudo. Ele só está à espera de um sim. Não estou a dizer que de hoje para amanhã vocês vão estar completamente surrendered to him. Não vai acontecer de um dia para o outro. Mas é o primeiro sim que é o começo. E quando vocês dão aquele primeiro sim, ele pode começar a trabalhar. E eu acho que é muito importante termos um heart check. Eu espero que depois deste episódio vocês possam realmente ter um entendimento maior de onde é que vocês estão na vossa caminhada e na vossa jornada com Deus. Porque nós não somos perfeitos, temos dias bons e temos dias maus, né? Tu és alguém que estás à procura e estás a buscar a cara de Deus, a presença dele e tudo mais. Quando tu não o fazes, sentes-te mal ou dás só uma desculpa para te fazer sentir bem? Estão a ver a diferença? Se fores alguém que talvez tudo que eu estou a falar agora é totalmente novo, porque como eu só ouvir falar de Deus, Deus, se Deus quiser, se Deus quer, se dará, dará. E nunca realmente foram ensinados ou falaram sobre ter uma relação com Deus. Podes começar a convidar Ele para entrar na tua vida, para começar a moldar, a abrir a tua mente, abrir o teu coração para as coisas dele. Neste momento, eu acho que quando o vídeo acabar, toma um momento e seja honesto com Deus e literalmente fala como se estivesses a falar com um amigo próximo, a desabafar. Eu acho que muitos de nós talvez não sabemos, porque eu não sabia que eu podia literalmente falar com Deus, tipo, nada se passa, tipo, como ele fosse mesmo o meu amigo. Tipo, literalmente é assim que se fala com Deus, não é aquele oh Lord, you know? Não é isso. Eu fui ensinada, não fui ensinada, mas eu via, era a cena de rezar, era tudo escrito, tudo, tan, tan, tan. E a única oração que está na Bíblia que Deus diz, orem assim, é o Pai Nosso. É o único. E essa oração é importante de fazer, sim, porque até nos dias que não sabes o que dizer ou nos dias que estás a sentir de uma maneira que nem podes explicar, é o melhor dia para fazer essa oração, porque o Pai tudo sabe, o Pai tudo vê. Por isso, não penses que tens que falar com grandes palavras e tudo mais. Quando eu oro, obviamente, nos vídeos, para mim é tipo, eu estou a tentar traduzir o que eu normalmente digo em inglês e também tentar dizer as palavras que eu sei, estás a ver, para fluir, para não soar estranho. Mas, epá, oração é literalmente uma conversa com o Pai. É isso é que é. É para clamar, é para tirar, é para ser honesto e rasgar o coração mesmo à frente dele. E eu encorajo cada um de vocês para fazerem isto hoje, para serem honestos, onde é que vocês estão na jornada com ele, se estão no começo, se estão no meio, porque nunca há fim. Mas tipo, se estão mais recentes na jornada ou já estão um bocado e querem ter aquele fogo dentro de vocês outra vez, acendido outra vez, sejam honestos com ele. Ele já viu tudo anyway, por isso é só mesmo falar. Fala e seja honesto com ele. E é isso, gente. Era isso que nós tínhamos para a palavra de hoje. Eu gostaria muito só orar rápido com vocês antes de irmos embora. Só para Deus mesmo tocar por convicções
no coração, plantar sementes e tudo mais. Então oremos. Pai, obrigada, Pai. Obrigada por este momento, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por o teu mover. Pai, eu peço que toques em cada casa, em cada lar, em cada coração, em cada mente neste momento, Pai. Eu peço que não deixes as aves tirarem as sementes, comerem e devorarem essas sementes que tu estás a plantar hoje, Pai, para não serem convicções momentâneas, Pai, mas sim que sejam convicções que vai renovar, vai transformar, Pai. Que seja uma noite ou uma tarde ou uma manhã de revelações para a pessoa que está a ouvir isto hoje, Pai. Revela-te a elas, mas também revela o coração a elas, aonde eles têm de trabalhar, aonde é que eles têm de deixar entrar, Pai. Eu profetizo sobre cada vida que está a ver este vídeo agora, Pai, que tu vais tocar, que tu vais renovar, que tu vais moldar e tu vais refinar, Pai, cada pessoa. Tu vais o fazer porque tu és o Pai Todo-Poderoso. Só precisas de um sim que seja possível, Pai. Eu profetizo que cada pessoa tenha coragem de ser honesto contigo, Pai. Totalmente honesto onde é que eles estão, como eles se sentem, onde têm as suas dúvidas, onde têm as suas mágoas, onde têm as suas dificuldades, Pai, que eles possam trazer e render aos teus pés, Pai. E eu peço que cada um deles sinta a tua presença, Pai, que eles sentem o teu amor, o teu cuidado, Pai. Que novas coisas comecem a acontecer, que novos testemunhos estejam a ser criados neste momento, Pai. Eu peço e eu oro para cada pessoa que está a ver este vídeo. Obrigada, Pai. Obrigada para cada vida, Pai. E continuas a mexer e a trabalhar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Pai. É engraçado porque literalmente este vídeo tive de gravar em 2 partes. Acontece que eu fui depois ver e o telemóvel estava off. E eu: "Pai, oh my gosh, parou de gravar aonde?". Literalmente eu acho que eu falei por pelo menos mais meia hora e não foi captured, mas ele é tão bom, ele é tão fiel, que a presença dele continua comigo para falar, para fluir. Eu sou muito grata, é por isso é que eu digo, tipo, ele é tão bom, ele capacita, porque isto que eu estou a fazer é algo é fora da minha zona de conforto, especialmente em falar português. Eu sei que eu nasci em Portugal, mas eu vim para cá com 8 anos e hoje eu estou com 27. Por isso, a minha vida basicamente foi aqui. Por isso, o meu falar, escrever, tudo é mais fácil para mim agora em inglês. E realisticamente eu não uso o português assim tanto, é mais crioulo do que português. E ele só diz: confia, eu vou te capacitar. Eu sei que às vezes o português don't be portuguesing, mas dá para entender, dá para transmitir a palavra. E isso é o mais importante. Ele me dá aquela confiança que eu não tenho dentro de mim para o fazer, mas ele traz, porque veio do Espírito Santo e ele me encoraja, ele me fortalece. Como a palavra diz, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. E é isso que eu sempre tento me lembrar antes de começar a gravar, porque acredita, é very nerve-wracking. Mas ele, he always provides. Ele sempre provides. Como vem agora. A palavra tipo que não quer sair, mas sai. Deus makes way. Tem a palavra que diz: não fiques ansioso por o que vais dizer, porque o Espírito que vive dentro de ti vai falar por ti. E é verdade, porque é isso que acontece nos vídeos, realmente. Muito obrigada, por ficarem até aqui, para assistirem a parte 2. Sou muito, muito grata, a sério.
e espero que foi edificante, espero que tocou corações. Se achas que isto é uma palavra que alguém que tu conheces precisa de ouvir, partilha, mete o sininho, assim vais saber quando o próximo vídeo sair. E se gostares, mete um like, se não gostares, mete um dislike. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Beijinhos e tchau, tchau. Bye!